Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dou as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui conosco presencialmente e também a você que está nos acompanhando através dessa live do nosso canal no YouTube. E já peço a você que ainda não está inscrito no canal, que faça a sua inscrição, acione o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça seu comentário e, em especial, compartilhe essa e outras mensagens que estão postadas no nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a propagação do seu evangelho, da sua palavra, a todos aqueles que precisam, que carecem ser alcançados. Queridos, nós estamos há um pouco mais de uma semana do Natal. E eu espero que esse momento, possa nos direcionar para uma jornada de fé. Esse é o tema do nosso especial de Natal, que vai estar acontecendo no dia 25. Esse é o sentido real da nossa comemoração. Mulheres, anciãos e pastores presenciaram o nascimento de Jesus, presenciaram o verdadeiro Natal. E aí, passados mais de 2000 anos, desde que na manjedoura um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Passados todos esses anos, nós precisamos entender que a celebração do Natal deve ser feita com um sentimento de gratidão, por nós fazermos parte da família de Deus. Certa vez, eu estava numa reunião de trabalho com profissionais da educação, e durante o intervalo daquela reunião, conversando com um colega de um outro setor, falei-lhe sobre a minha família e a igreja. E percebi que ele se interessou, pois também crescera num ambiente religioso. Porém, o seu conhecimento de Deus se limitava à liturgia e às tradições da sua religião. E quando eu falei que era pastor de uma igreja, ele me perguntou: por que você resolveu ser pastor? As pessoas estão cada vez mais cheias de problemas, e eu imagino que boa parte deles desague no gabinete pastoral. Eu respondi explicando, primeiro, que eu não via o meu papel como pastor como se fosse uma sobrecarga ou um segundo trabalho, mas sim como um chamado de Deus, e que era meu dever, minha responsabilidade, atender o chamado de Deus para a minha vida. Segundo, eu expliquei que a minha experiência com a igreja, com os irmãos, não era meramente o cumprimento de tarefas, ou um ativismo religioso, mas principalmente o de ter um relacionamento com pessoas que comungam da mesma fé, e que, como eu, são pecadoras, e carecem do apoio, do aconselhamento e das orações do pastor. Também lhe falei que como um cristão é no sentido bíblico, ou seja, alguém em quem o Senhor Jesus habita através do seu Espírito. E disse que o verdadeiro cristianismo era uma questão de crescer em um relacionamento pessoal e dependente de Deus. Tudo se resumia a conhecer e amar o Senhor de uma forma pessoal. E finalizei a minha conversa com aquele colega no intervalo, dizendo que o meu relacionamento com Deus e com os irmãos era mais do que religião, ou conexões religiosas, mas na verdade era um vínculo de um relacionamento contínuo e crescente com Jesus por meio da fé, e também com todos aqueles que professam o nome do Senhor como Salvador de suas vidas. Queridos, essa conversa, na hora de um intervalo de reunião, foi uma experiência agradável, porque muitas vezes Deus nos dá oportunidades de falar do Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação a colegas de trabalho, de escola, até mesmo no momento de lazer, com pessoas até desconhecidas. E isso reafirmou na minha mente a dinâmica fundamental do cristianismo, que é o relacionamento com Deus e relacionamento com o seu povo. A nossa vida, os nossos projetos, as nossas relações com outras pessoas, tudo depende de um relacionamento contínuo e progressivo com Deus. Sem a realidade desse relacionamento, o cristianismo não significa mais do que mera devoção a um sistema religioso.
E é muito comum nós encontrarmos pessoas religiosas, até mesmo no meio evangélico, que fizeram da sua denominação, ou até mesmo do seu pastor, alguém a ser seguido de olhos fechados. Porém, queridos, nós precisamos confrontar tudo com a palavra de Deus. Recordei um momento muito especial com aquele meu colega de trabalho, porque durante esse ano ele veio a falecer. Diante da oportunidade de falar acerca do viver cristão, eu lembrei-me da carta de Paulo aos crentes colossenses. Paulo, ele acreditava fortemente que um relacionamento pessoal com Jesus era essencial na fé cristã. Hoje, nós vivemos relações líquidas, que vazam entre os nossos dedos, não tem profundidade, são relacionamentos de Instagram, de Facebook, de redes sociais. Porém, quando nos debruçamos na palavra de Deus, nós vemos que o relacionamento do homem de Deus, o relacionamento da mulher de Deus com o seu irmão, com a sua irmã, e em especial com Deus, é algo que tem profundidade. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, em parte, ele o fez porque ele queria proteger essa dinâmica tão importante na experiência daqueles crentes da cidade de Colossos. E por extensão, a experiência de cada um de nós em pleno século 21. O grande tema da carta aos Colossenses é a suficiência de Jesus para nos tornar completos aos olhos de Deus. E Paulo queria que seus irmãos e irmãs experimentassem todas as bênçãos da completude, da realização plena diante de Deus, que só pode acontecer a partir de um relacionamento profundo e duradouro com o Senhor Jesus. É incrível como hoje as pessoas iniciam até mesmo um relacionamento com Deus, que a qualquer variável, circunstância adversa, simplesmente é abandonado. Mas quando nos debruçamos na palavra, o que vemos é Paulo cuidando para que os crentes colossenses cultivassem uma dependência vital, contínua e sempre crescente de Jesus em todas as áreas da vida. O chamado para vivermos em intimidade com Deus não se limita às quatro paredes da igreja, ou ao de alguma forma comprometer a confiança pessoal em Jesus, porque infelizmente muitos eram atraídos para se afastarem da realização plena em Deus. Se às vezes a gente vê situações que nos deixam preocupados com algumas pessoas que são neófitos, novos na fé, a gente vê também às vezes crentes veteranos, pessoas de anos de evangelho, se deixando abalar frente aos problemas do dia a dia, quer seja por questão de enfermidade, quer seja por questão financeira, quer seja por questão política, quer seja por qualquer questão. Existe neste mundo muita filosofia, sistemas de ensino, programas de aperfeiçoamento pessoal, estilos de vida, ou mesmo, e ainda aqueles que iniciam uma família e diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, já pensam no divórcio para tentar um novo relacionamento, como se isso fosse a solução. Mas a Bíblia nos diz que a realização genuína, a realização real e duradoura não podem ser encontradas nas coisas elaboradas ou construídas pelos homens. Essa completude só pode ser alcançada, só pode ser desfrutada em Deus, porque tudo nesse mundo é passageiro. O Senhor torna a salvação plena e completa disponível a qualquer um que receba Jesus como o verdadeiro presente de Deus para a sua vida. Não há outro caminho, só Jesus é o caminho. E de acordo com a Bíblia, precisamos, queridos, desconsiderar ofertas que o mundo possa estar a nos fazer, por mais agradável que elas possam parecer. Infelizmente, nós observamos que há dois grandes males nos dias atuais. Há aqueles que abandonam a Cristo, que é a fonte da água viva,
e há aqueles que cavam para si mesmo cisternas rotas que não detêm água. Além de abandonar a fonte de água verdadeira, ainda cavam cisternas rotas. Assim, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e fazermos a leitura dos versículos 6 a 8. À medida que você encontrar, convido a ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Se você não trouxe sua Bíblia, você poderá acompanhar a leitura através aqui da mídia da igreja. Diz assim o texto sagrado: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Podem se assentar. Queridos, a afirmação de Paulo nessa passagem é que Jesus é o único suficiente para nos salvar de nossos pecados e nos tornar completos aos olhos de Deus, o nosso Criador. Nada, nem ninguém pode ser apresentado diante de Deus. Somente Jesus é que o fez e com isso alcançou a reconciliação do homem perdido com o Deus Criador. E isso aconteceu na cruz, através da sua obra salvífica, que foi completa, plena e total. E tentar introduzir qualquer outra coisa ou pessoa no plano da salvação, só tende a nos afastar de uma dependência de nosso Salvador Jesus. Nós, enquanto igreja cristã, igreja evangélica, entendemos que a salvação, ela só se dá mediante a fé em Jesus. Contudo, essa passagem também nos revela algo que muitas pessoas falham na sua experiência pessoal da suficiência de Cristo. Muitos, talvez, tenham vindo ao púlpito, depois de uma pregação, para receber a oração da reconciliação. Porém, queridos, essa oração, ela não é suficiente. Há um processo na vida de qualquer homem ou mulher, porque nos é exigido exatamente um caminhar santo, um caminhar piedoso. Não adianta simplesmente vir ao púlpito da igreja e fazer uma confissão de fé e continuar vivendo como outrora, continuar amante do pecado. Não, é necessário uma vida santa, uma vida de dependência de Deus. E isso não se dá apenas nos dias de culto, isso se dá 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Nós somos chamados a sermos cristãos, não apenas em determinado lugar, mas aonde nós nos encontrarmos, sermos santos. E aqui, diante do que Paulo escreve aos Colossenses, cabem algumas perguntas acerca do senso da nossa completude. Será que nós estamos realmente sendo imitadores de Cristo? Você tem um relacionamento pessoal com Jesus pela fé? Em caso positivo, você acha que está crescendo na sua dependência cada vez maior de Jesus? Ou você se acha autônomo, independente de Deus? Quem manda na sua vida é o seu próprio nariz. Você acha que o seu relacionamento com Ele está continuamente transformando você e tornando mais e mais uma pessoa que Deus deseja? Você está crescendo em um senso de maior satisfação em Cristo? Você desfruta de uma confiança crescente de que em Jesus Cristo você é completamente aceito e amado aos olhos de Deus? Você é capaz de dizer do precioso Senhor Jesus o mesmo que o salmista no Salmo 73, versículo 25 declarou: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Queridos, são tantas as coisas ao nosso redor, são tantas as atrações, e parece-me que nesse período do Natal, nos sentimos ainda mais atraídos pelas coisas ao nosso redor. É o consumismo dos shoppings, são os descontos oferecidos pelas lojas, as promoções
que nos deixam como que desejosos de comprar cada vez mais e mais. E aí, queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, para o cristianismo que nós estamos vivendo, precisamos nos perguntar se realmente esse viver cristão expressa aquilo que a palavra de Deus nos orienta para viver, ou se simplesmente nós começamos a fazer adaptações à palavra de Deus. Paulo queria para os crentes de Colossos um viver santo, um viver reto, e é isso que Deus quer para você e para mim hoje também. As palavras de Paulo na passagem de Colossenses capítulo 2, versos 6 e 8, nos ensinam o que devemos fazer para experimentar a bênção da plena suficiência de Jesus em nossas vidas. Há um senso de completude e realização em Jesus, e essa é uma experiência da fé genuína. Essa é uma experiência que pode ser minha e sua, se nós fizermos o que está nos dizendo aqui para fazer. Tudo o que Paulo tem a dizer sobre a nossa experiência é baseada numa realidade teológica. Jesus é verdadeiramente todo suficiente para nós. Nós não precisamos ficar bebendo em cisternas rotas. Nós não precisamos andar por caminhos tortuosos. Nós não precisamos ficar enchendo a barriga com alfarrobas de porcos. Nós precisamos beber da água da vida, nós precisamos comer do pão da vida, nós precisamos seguir o verdadeiro caminho que é Jesus. Se nós começarmos a desfrutar, queridos, de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, se nós começarmos a entender que a nossa vida, ela precisa depender completamente de Deus, no trato da nossa fidelidade constante ao Senhor, nós poderemos amadurecer, nós poderemos crescer. Infelizmente, a palavra de Deus fala de crentes que precisam de leite espiritual. Às vezes, pessoas que passam anos e anos na igreja, mas que não amadurecem, continuam como bebês espirituais. E aí, qualquer vento de doutrina, qualquer vento de filosofia, qualquer vento de ideologia é suficiente para abalar a sua fé. Porém, quando a gente lê essa passagem de Colossenses capítulo 2, versos 6 a 8, nós vemos que o apóstolo Paulo queria que aqueles crentes, e claro, cada um de nós, pudesse crescer na experiência plena com Deus. É por isso que ele diz: vivendo nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé e transbordante de alegria. Observe que tudo é consequência da dependência de Cristo. E aí eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas: o que fazer para cultivar uma dependência contínua de Jesus? O que nós, como cristãos, precisamos fazer para termos uma vida plena de comunhão com Deus? E a segunda pergunta: como se proteger contra as coisas que comprometem a nossa dependência de Deus? A primeira pergunta, ela é respondida logo no versículo 6, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Não é meramente o fato de vir e confessar a Cristo, isso é essencial, é necessário, mas a palavra de Deus diz aqui que é necessário continuar a viver nele. Quando a Bíblia fala sobre a vida em Cristo, ela está falando sobre o curso de estilo da nossa vida, como vivemos e que tipo de comportamentos práticos adotamos ao longo da nossa vida cotidiana, como nós estamos nos comportando, nos relacionando com as outras pessoas. Porque às vezes, amados, o que a gente observa é que o nosso comportamento, a nossa atitude, não reflete a vida de Cristo em nós. Palavrões, grosserias, mentira. E aí, será que realmente isso é fruto daquilo que Deus está fazendo na minha vida? E ainda aqueles que dizem assim: ah, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Só falta dizer: Gabriela, Gabriela. Essa história que pau que nasce torto, morre torto,
é um pau que vai para o inferno, queridos. Porque a vara torta, ela é endireitada na presença de Deus. A vara seca passa a florescer. É o milagre de Deus, não é nós realizando nada, é o Espírito de Deus agindo na nossa vida. O viver em Jesus significa que você deve se conduzir em todo o curso da sua vida cotidiana, como se estivesse nele. E na verdade, é Ele que está em você, porque você é morada, você é templo, você é habitação do Espírito Santo. Então quando você tiver o desejo de dizer um palavrão, lembre que a sua boca é instrumento de bênção de Deus. Quando você sentir o desejo de amaldiçoar alguém, lembre que a sua língua é instrumento de edificação de Deus. Quando seus olhos quiserem parar em sites que não edificam a sua vida, lembre que assim como o cego de Jericó foi transformado, assim como as escamas caíram dos olhos de Paulo, as escamas também caíram dos seus olhos, você também foi curado. Não queira ficar revolvendo o charco, a lama. Lembre que você não é porco, você pode até se sujar, mas você é ovelha. Você é ovelha. Como alguém recebe Jesus? É pela fé. Nós simplesmente, queridos, cremos no testemunho da Bíblia a respeito dele, Jesus, e colocamos a nossa fé em seu sacrifício na cruz. Foi isso que um dia cada um dos que aqui estão fez. Cada um. Na verdade, não há outra maneira de receber Jesus senão pela fé. Não é boa obra, não é mérito nosso. Se no passado alguém quis vender indulgência, se alguém no passado achou que boas obras poderia evitar de ser lançado no inferno, a gente sabe que isso é um engodo do diabo. Se não for o sacrifício de Jesus na cruz por nós, o que seria de nós, queridos? É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Ele fez. Se você recebeu Jesus pela fé, agora você deve continuar a viver nele. Olha aqui a responsabilidade minha e sua, é o que na Bíblia a gente chama de santificação. Você deve realizar seu trabalho diário, seu estudo, seu lazer, com a confiança e a alegre atitude mental de que Jesus, pela fé, vai estar com você em todos os momentos. Pastor, mas isso é muito difícil, é muito duro. Oxe, faz um avião voar. É difícil, não é fácil. Precisa se dedicar, precisa estudar. Queridos, nós precisamos também entender, amados, que na nossa vida diária com Deus, precisamos nos dedicar, precisamos romper com coisas que não agradam o coração de Deus. Não podemos ficar enamorados pelo pecado, ou alimentando aquela pequena fera, porque um dia ela vai crescer e vai nos destruir. Precisamos entender que devemos voltar para Jesus continuamente ao tomar as decisões diárias, confiando de que pela fé Jesus está ali para nos guiar e nos direcionar em todas as nossas escolhas. E até mesmo quando enfrentamos dificuldades e provações da vida, precisamos entender que a paz e a alegria, elas vêm pela fé, que Jesus passa por nós, ao nosso lado, até mesmo nas provações. Deus não está conosco apenas nos momentos de alegria, mas nos momentos de luta, de dificuldade, Ele está ao nosso lado para nos fortalecer. Você deve viver um relacionamento contínuo e interminável de dependência do Senhor pela fé em todas as áreas da sua vida. Às vezes nós queremos deixar Deus fora de determinadas áreas da nossa vida, porque simplesmente achamos que aquilo pode macular a santidade de Deus, e se aquilo macula a santidade de Deus, então nós não podemos nem abrir brecha para estarmos envolvidos com coisas que não agradam ao Senhor. Eu admito, queridos, que a declaração de Paulo,
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Pode parecer uma tarefa assustadora. Mas como você e eu fazemos isso? E aí o versículo 7 nos mostra como é que nós podemos continuar a viver em Jesus. Como que a nossa salvação não se limita apenas ao ato de vir aqui à frente e declarar: eu quero Jesus. Paulo diz no versículo 7, que é necessário estarmos enraizados e edificados nele, firmados na fé, como fomos ensinados, e transbordando de gratidão. Aqui são apresentadas 4 decisões que precisamos tomar. A primeira delas é que nós precisamos estar enraizados em Cristo. E para entender o que significa estar enraizado em Cristo, é necessário a gente pensar numa árvore. Queridos, você não vai encontrar uma árvore caminhando aí fora para visitar as árvores que são da sua parentela. Não, a árvore ela se fixa em determinado lugar. E uma vez plantada, ela afunda as suas raízes profundamente. E da terra, ela extrai os nutrientes, o alimento necessário para que ela possa crescer e produzir. Ela permanece naquele lugar. Aquele lugar onde ela é plantada se torna a sua fonte de vida. Sem essa experiência de estar enraizada, a árvore acaba morrendo. Vocês lembram da parábola da semente que cai entre as rochas? As suas raízes saem, mas como não encontra o terreno para onde aprofundar as suas raízes, vem o sol e logo seca as raízes, e a planta morre. É preciso que a árvore possa enraizar-se. O próprio Deus também, queridos, ao trazer essa declaração, ele fala da necessidade também de estarmos enraizados em Cristo, para que nele possamos nos alimentar, nele possamos ter vida, e nunca viver longe de Jesus. O próprio Deus que nos planta em Cristo espera que nos aprofundemos em uma vida santa e de intimidade com Ele. Mas os valores, o padrão desse mundo, procura nos conduzir para um caminho contrário, aonde você se aprofunda em coisas que, ao invés de agradarem a Deus, desagradam. Devemos permitir que as nossas raízes desçam até o Senhor e extraiam energia e alimento diários da nossa comunhão com Ele. E como é que nós somos enraizados em Cristo? Através da sua palavra. É quando lemos a palavra de Deus, é quando meditamos nas Escrituras, é quando nós nos aprofundamos em intimidade com o Senhor. Mas hoje, queridos, nós passamos tão pouco tempo com as Escrituras. No último domingo, nós entregamos aqui na igreja o plano de leitura da Bíblia para 2025. Fizemos isso um ano atrás. E esperamos no dia 31 estarmos conhecendo os irmãos que concluíram a leitura bíblica anual. Ah, pastor, mas eu não estou lendo a Bíblia assim não, eu leio assim, esporadicamente. Glória a Deus, está lendo, né? Está se alimentando. Mas precisamos, queridos, fazer da leitura da palavra de Deus algo contínuo na nossa vida. Precisamos entender que devemos permitir que as raízes da nossa vida se aprofundem em conhecer a Deus. Não há outra fonte de nutrição, somente em Cristo. E quando nós começamos a nos alimentar de outras coisas, nós passamos a minguar. Verdadeiros crentes zumbis. Né? Hoje o cinema faz uso muito desse personagem zumbi, mas é o que a gente vê, crentes que se alimentam das redes sociais. Lê a Bíblia, não tive tempo, porque são tantas as mensagens que eu tenho que olhar, são tantas as coisas que eu tenho que observar, e aí a gente não tem vida com Deus. Você depositou a sua confiança em Jesus, você voltou-se para Ele como seu Salvador, então você pode confiar com segurança que Deus o plantou em Jesus, mas você deve extrair dele o seu alimento diário. Quem sabe, possamos dizer como Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, que declaração, que declaração. Talvez, estivesse eu
desejoso de, na lápide do meu sepulcro, ter uma declaração como essa, de dizer que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo deve viver em nós em todos os momentos da nossa vida, todos os instantes. Mas há uma segunda decisão que Paulo coloca aqui: além de estarmos enraizados, é necessário estarmos edificados. E agora Paulo muda a figura. Ele falou de árvore e agora ele trata de edificação. E ele diz que é necessário estarmos edificados, ou seja, há uma dependência contínua. Porque quando a gente fala de edificação, de estarmos edificados, é no sentido de que é uma coisa constante, progressiva. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a gente nunca deixa de mexer em alguma coisa na casa da gente. Sempre precisa estar fazendo. Você acha que terminou, aí de repente, tem um problema na parte elétrica, aí vai lá. O reboco, a parte hidráulica. Você sempre está precisando fazer alguma coisa. Não é diferente aqui na igreja. Carvalho sabe muito bem aqui, né? A gente termina uma coisa, de repente aparece outra. Sempre tem algo a ser feito. É a pintura, é um vazamento, é um piso, sempre há algo a ser feito. E quando a gente fala de edificação, a gente vê que isso é algo que é contínuo na nossa vida. Nós sempre precisaremos estar melhorando em algo. É por isso que lá em Efésios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz que isso deve acontecer para que até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E essa medida da estatura do varão que é Jesus, ela vai existir um dia, mas na glória. Até lá nós estamos em processo, até lá nós estamos mudando, até lá nós estamos sendo transformados. E precisamos ver, queridos, aquilo que não agrada a Deus. Precisamos realmente olhar para nós mesmos. E é fato que, infelizmente, a tendência natural nossa é fazermos o contrário do que Paulo orientou lá na primeira carta aos Coríntios, acerca da ceia do Senhor. Examine os outros. Não foi isso? Examine-se a si mesmo. Como é fácil a gente lançar os olhos do julgamento sobre o nosso cônjuge, sobre as nossas filhas, sobre os irmãos. Ninguém pode crescer para ser como Cristo, a menos que tenha sido edificado nele. Daí o Senhor dizer em Romanos capítulo 8, 29, aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, nós precisamos entender que a perfeição há em Cristo Jesus, e nós estamos nessa caminhada, nessa busca. Haverá um dia em que o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Haverá um dia em que estaremos na presença do Senhor, não mais com corpos corruptíveis, mas com corpos incorruptíveis, não mais sob o peso do pecado, mas agora transformados, recebendo agora um corpo glorificado, e nesse grandioso dia, não haverá mais nada de acusação sobre nós, porque estaremos na presença do Santo, o Santo dos Santos. Você está cultivando um relacionamento dependente de Cristo, buscando ser edificado nele? Você está permitindo diariamente que Deus mude o seu viver para que você esteja cada vez mais conformado à imagem do seu Filho? Ou seja, conforme a imagem de Jesus? Porque nós não fomos chamados para ter a forma do mundo, nós somos chamados para ter a forma de Jesus. Mas há uma terceira decisão. Paulo diz que cultivamos uma dependência contínua de Cristo ao estarmos firmados na fé. Mas esse firmar da fé é de acordo com o que nós fomos ensinados. Paulo está falando aqui de fé no sentido de crer nas verdades da mensagem do Evangelho como ensinada pelos apóstolos. E aqui apóstolos são os apóstolos da Bíblia, não são esses apóstolos de novidade que a gente tem nos nossos dias, não. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, versículos 6 e 7, lembrando-os sobre a verdade do Evangelho, dizendo: esse Evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. É interessante, queridos, porque esse Evangelho,
eles ouviram e entenderam. Mas não somente isso, esse evangelho vai frutificando, vai crescendo, e isso se dá na vida do crente, isso se dá quando esse evangelho impacta de forma positiva, de forma sobrenatural o nosso viver. Aquele que antes bebia, agora está livre do vício. Aquele que antes estava preso à pornografia, agora está livre da pornografia. Aquele que era refém da mentira, agora foi liberto e vive pela verdade. É essa transformação que Deus realiza através da fé. Por isso que nós precisamos estar firmados na fé em que fomos ensinados. E nós fomos ensinados nas Escrituras. É por isso, queridos, que nós primamos pelo ensino da palavra de Deus. Não são coaches que sobem a esse púlpito para falar de suas experiências, para falar de modismo, para trazer sugestões de autoajuda. Não! O que se prega aqui é a palavra de Deus. Não é um ensinamento barato. É interessante, porque a palavra que Paulo diz é que aquele povo aprendeu de Epáfras. Epáfras aprendeu de Paulo. Paulo aprendeu de Cristo. Queridos, que bom testemunho é a gente saber que aquilo que a gente está ensinando, que aquilo que a gente está ministrando, nós aprendemos de homens e mulheres de Deus. Outro dia nós tivemos aqui o dia do pastor, e a homenagem que eu fiz a homens que no passado foram referência na minha vida. Meu primeiro pastor, reverendo Euni Cortez, da Igreja Presbiteriana de saudosa memória. Meu segundo pastor, presbítero Horácio Alves de Macedo, da Assembleia de Deus do Tempo Central, e Antônio Bezerra, de saudosa memória. E de lá para cá, homens que foram diferencial na minha vida. Pessoas que realmente fizeram com que a forja esquentasse a ponto de mostrar quem realmente eu preciso ser. É o testemunho de homens e mulheres que fazem a diferença. Uma das maiores coisas, queridos, que podemos fazer para crescer em direção à experiência plena de completude em nosso relacionamento com Jesus, é crescer firmado nas verdades da fé. E isso, queridos, acontece porque Deus chamou pastores, mestres, homens, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 12. Mas há uma quarta decisão. Paulo nos incentiva a cultivar uma dependência de Cristo, por meio de uma atitude contínua de ação de graças. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas, elas são ingratas. A ingratidão se tornou uma marca registrada de muitos. É incrível, mas a palavra de Deus diz aqui que nós precisamos transbordar de gratidão. E essa, queridos, é uma atitude contínua de gratidão a Deus, que é essencial para experimentar um senso pleno de completude em nossa caminhada com Cristo. O cristianismo não é simplesmente uma religião de regras, mas o cristianismo é uma atitude relacional, de relacionamentos. E aí, queridos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque na nossa caminhada com Cristo, quantos relacionamentos nós não construímos? Pessoas que estiveram presentes nos momentos difíceis da nossa vida, pessoas que estiveram conosco em momentos que nós nos sentíamos abandonados, sozinhos. E aqui eu dou testemunho de um casal que foi essencial no início da minha vida, do ministério, pastor Roberto e pastora Carmen. Meu Deus do céu, quantas dificuldades compartilhadas, quantos momentos de oração. Queridos, como é bom a gente olhar para trás e vermos pessoas que nos ajudaram, inclusive financeiramente, pessoas que nos deram apoio, de nos fortalecer com o seu ombro amigo. Precisamos ter gratidão. Às vezes nós somos ingratos, nós só vemos os problemas, os erros. Eu lembro que uma vez eu estava com uma colega de trabalho e ela estava passando por uma crise no seu casamento. E eu falando com ela que ela precisava ter um coração grato a Deus,
por tudo aquilo que Deus já tinha feito na sua vida. Ela não era evangélica. Eu disse assim: olha, faça o seguinte, amanhã traga o seu álbum de casamento. Casamento esse que já tinha acontecido há mais de 20 anos. E no dia seguinte ela trouxe. E ela não entendeu por que eu tinha pedido aquilo. E aí eu fui começando a ver todas aquelas fotos e fui perguntando a ela sobre as pessoas que estavam ali, sobre tudo que havia sido construído ao longo de todo aquele processo. Certamente seu esposo já não era aquele rapaz bonitão que estava ali na foto do casamento, nem ela também era, mas aquela jovem. Mas queridos, independentemente do tempo, independentemente das marcas que o tempo deixa no nosso rosto, no nosso corpo, nós construímos relacionamentos, vidas estiveram conosco, e alguns aí não mais estão, mas fizeram diferença para sermos o que nós somos. É por isso que nós precisamos ter um coração grato a Deus. Essa semana, eu fui deixar a ceia de uma irmã, a mãe de uma irmã da igreja, de 96 anos. Ela já não tem como ir mais para a igreja, ela não se congrega aqui conosco, só a sua filha. E eu tenho ido deixar todo mês a ceia dela. E é uma oportunidade de eu valorizar o tempo. Porque às vezes nós não valorizamos o tempo, amados. A gente olha para o tempo achando que o que a gente está vivendo hoje jamais vai acabar. Ou que as coisas não vão mudar. Achamos que o nosso rosto não vai sofrer com o passar dos anos. E quando a gente estava ali ministrando, eu aproveitei para ministrar exatamente aquilo que havia sido ministrado na terça-feira pelo presbítero Eduardo. O Natal na visão dos velhos, dos anciãos. E aí eu falei do sacerdote, falei de Simeão e falei da profetisa Ana. 3 pessoas de idade que o presbítero Eduardo nos apresentou naquela noite, que viveram o momento do nascimento do Natal, o nascimento de Jesus, e como aquilo foi impactante nas suas vidas. Queridos, nós precisamos entender que o impacto de Deus na nossa vida é nesse tempo presente. Talvez você olhe com certo saudosismo daquilo que você já foi, daquilo que você já fez, mas olhe que a bênção de Deus para a sua vida é hoje, é do jeito que você está. Deus quer operar através de você, é agora. Não adianta você ficar chorando pelo tempo que passou. É o tempo presente de Deus, com os talentos que Ele te deu, para você fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. É por isso que nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. Se nós, queridos, estivermos tomando essas 4 decisões, sendo enraizados em Cristo, sendo edificados nele, sendo firmados na fé e transbordando de gratidão, mas não apenas tomando essas decisões, mas aplicando-as em nossas vidas como padrão de estilo de vida, nós estaremos fazendo nossa parte para cultivar a dependência de Deus. Contudo, amados, não é suficiente que saibamos apenas o que fazer para cultivar uma dependência contínua de Jesus. Há aquela segunda pergunta: como nos proteger contra as coisas que comprometem a nossa dependência? Porque existem coisas que vão querer destruir o nosso relacionamento com Deus. E aí, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala do que pode estar minando o teu relacionamento com Deus, tirando a tua comunhão com a igreja. Ele diz no versículo 8, tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo alerta aos colossenses que existiam filosofias vãs e enganosas, que procuravam tirar a comunhão do povo de Deus, quebrar o relacionamento do povo de Deus com o Senhor. E não é diferente de hoje. Talvez as filosofias do passado tenham mudado. Talvez o estoicismo, o hedonismo não esteja tão forte como o secularismo nos nossos dias. E aqui Paulo, ele fala de filosofia, não no sentido de achar que a filosofia em si é uma coisa ruim. Filosofia, a palavra, é a união de 2 raízes, philos, que é amor, e sofia, que é sabedoria. E aí você pode dizer assim, então eu não posso
abraçar qualquer filosofia? Não, pelo contrário, lá em Provérbios capítulo 4, versos 5 a 7 diz: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Porém, essa sabedoria que nós lemos aqui em Provérbios, não é a sabedoria vã e perniciosa que Paulo alerta. Essa sabedoria é a sabedoria divina. Essa sabedoria é a sabedoria de Deus na nossa vida. Queridos, lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 5 a 7, o apóstolo diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Paulo está revelando aqui o que é que essas filosofias mundanas acabam por originar no coração do homem: imoralidade, impureza, ganância, idolatria. Isso tudo com o objetivo de levar você a romper o seu relacionamento com Deus. Isso é o que a filosofia mundana vai procurar fazer. Isso é aquilo que o diabo vai tentar colocar na sua vida. Mas ao contrário, amados, nós precisamos entender o que é que Deus quer para nós. Deus, amado, já nos revelou toda a sua verdade, tudo aquilo que precisamos para sermos salvos, para experimentarmos a realização e a completude aos seus olhos. Precisamos apenas nos apossar desse conhecimento. Precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Deus não nos chamou para sermos acadêmicos das Escrituras. Podemos até sermos estudiosos, e isso é bom. Podemos ser pessoas dedicadas à palavra de Deus, e isso é excelente. Mas quando eu digo que Deus não nos chamou para sermos acadêmicos das Escrituras, é no sentido de apenas obtermos conhecimento pelo conhecimento. Nós obtemos conhecimento para viver esse conhecimento. Se nós não permitirmos que esse conhecimento mude a nossa vida, transforme o nosso coração, restaure os nossos relacionamentos, queridos, estamos perdendo tempo. Estamos deixando que as coisas simplesmente se acumulem na nossa vida. E aí, nós entendemos que quando percebemos a suficiência de Jesus, através de tudo que Ele prometeu, nós podemos ter uma nova vida. Não uma nova vida no padrão mundano, mesmo que alguns se sintam muito atraídos por tudo que o mundo possa oferecer. E eu quero dizer para você que o que o mundo tem a oferecer não é nada ruim não, viu? Ruim no sentido de que aparentemente é agradável aos olhos. É por isso que o apóstolo João fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. É atraente aos olhos, é agradável à carne, mas produz morte, produz destruição. Que tipo de vida nós queremos? Nós realmente queremos viver completamente um relacionamento saudável com Deus e com a sua igreja? Será que nós estamos investindo a nossa vida nisso? Será que domingo a domingo, quando estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, nós temos permitido que o Espírito Santo esteja nos moldando para sermos mais parecidos com Jesus? Mãezinha gostava de dizer assim: olha menino, abre o teu olho, vai estudar, olha que aquilo que o professor diga não entra por uma orelha e saia pela outra. Às vezes, queridos, a gente se preocupa que isto esteja acontecendo. A gente precisa realmente estar apegado e vivendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não podemos deixar passar a oportunidade que nos é dada hoje. E se você está aqui nessa noite, se você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não entendeu o mistério da fé, eu quero te dizer que o mesmo Espírito Santo que no passado moveu o coração de mais de 5.000 homens para serem alimentados no deserto, aqueles que foram impactados pela palavra, pela pregação de Pedro,
e foram libertos da escravidão do pecado, é o mesmo que está aqui nessa noite, que pode saciar a tua fome, que pode te dar a sua palavra ao teu coração. Esse mesmo Jesus, Ele está aqui, e Ele pode fazer a diferença na sua vida. Ele fez essa diferença na vida de muitos, e Ele continua transformando corações. Essa é uma decisão que Ele continua a chamar as pessoas. E se você está aqui nessa noite, e você precisa de um encontro com Jesus, eu queria convidar você a tomar essa decisão, queria convidar a igreja a ficar de pé. Porque, à medida que nós crescemos na dependência de Jesus, nós entendemos, amados, que não há outro lugar para estar, senão na presença do nosso Deus. Esse é um caminho que o Senhor tem colocado para nós. A decisão é se nós queremos seguir esse caminho ou não. E eu queria saber nessa noite, há entre nós alguém que gostaria de tomar sua decisão por Cristo, dizer: eu quero Jesus na minha vida.